Olá, esta é a aula número 33 do curso de Grego do Novo Testamento do Theodidatas, e nesta aula nós vamos fazer a análise sintática e a tradução de 1 João capítulo 2, versos 25 a 27. Aqui em cima você vai encontrar o link para a playlist do curso de grego e na descrição do vídeo o link para você também baixar o material didático, caso você tenha interesse, tá bem? Eu vou fazer a leitura, então, começando pelo verso 25. Kai haute estin he epangelia hen autos epangeilato remin, ten zoen ten aionion. Tauta egrapsa remin periton planoton rimas. Kai rimeis to crisma ho elabet apautu en rimin menei. Kai u creian echete rina tis didaske rimas. Al hosto auto crisma didaske rimas peripanton. Kai alethes estin kai uc estin pseudos. Kai kathos edidaxen rimas meneite en auto. Começa esse verso, começa com a conjunção aditiva cair, tradução literal e, como muitos versos dessa primeira carta, como é muito comum, na verdade, do fraseamento de João, né? Haute é um pronome demonstrativo, nominativo singular feminino, cuidado, não é aute, né? Haute, então por causa do espírito forte ali, nós vemos que o pronome não é o pronome demonstrativo, desculpa, não é a terceira pessoa do singular feminino, né? Do pronome pessoal, é um pronome demonstrativo. Estim, você já sabe, eu já não devia nem estar fazendo mais a tradução, a análise sintática, né? Deveria estar deixando para você, mas para manter a dinâmica da aula, eu não vou deixar nenhum quadradinho em branco aqui, nenhuma célula em branco nessa tabela. Terceira pessoa do singular do presente ativo do indicativo do verbo eimi é re, artigo feminino, nominativo singular, a epangelia. Veja que interessante aqui, ó. Bom, é um substantivo feminino, nominativo singular, significa promessa. Agora veja como é composto esse substantivo. É um substantivo composto pela preposição epi, aqui, mais o substantivo angelia. Lembre que esse gama duplo aqui, né, ou o gama antes de qualquer consoante gutural, gama, capa e ki, o gama antes de uma gutural, o gama antes do gama tem som de N, ele soa como N, né? Então, epangelia. Veja que nós temos a preposição epi, que significa de cima, né? Angelia, que significa mensagem. Tá, por exemplo, na palavra anjo, né? Que em grego é angelos. Epangelia, então é a mensagem do alto, poderíamos dizer assim, uma mensagem que vem de cima, uma promessa, então o sentido é de promessa. O verbo, quer dizer, essa palavra está, angelia, em evangelion, né, a boa mensagem, a boa notícia, né, mas aqui não é evangelion, é epiangelia, quer dizer, é a mesma origem, né, do mesmo substantivo, né, da mesma ideia, mas com a preposição epi aqui antes, formando esse substantivo composto. Ren, pronome relativo, acusativo singular feminino, a qual ou que. Autos, pronome pessoal, terceira pessoa do singular, nominativo, ele. Epangeilato, agora veja, é o verbo, é o verbo epangelo, né? Bom, eu não coloquei o verbo aqui, mas não é difícil de você perceber, né? É só trocar aqui por um epangeilato, porque está no auristo, né? Mas é epangelo, né? Você troca aqui o final por um ômega e troca esse epsilon, esse eta aqui por um alfa. O verbo é o verbo epangelo. Terceira pessoa do singular, auristo médio depoente do indicativo.
Tá? Então, de novo, aqui nós temos a voz média numa forma depoente. Né? Se bem que prometer com interesse também não estaria de todo errado. Né? Que ele prometeu. Tá? Então, essa é a tradução desse verbo. Veja que é um verbo formado a partir da mesma palavra lá do substantivo. Né? Epangelia, epengeilato, o verbo epangelo. Remim, pronome pessoal, primeira pessoa do plural, dativo, a nós. Tem, artigo feminino, acusativo singular, a. Zoen, substantivo feminino, acusativo singular, vida. Tem, artigo feminino, acusativo singular, a. Aionion, adjetivo feminino, acusativo singular, eterna. Então aqui, só esse segundo artigo aqui, ele é uma característica do grego, né, o artigo junto com o adjetivo que qualifica o substantivo, mas na tradução não vai fazer muito sentido, né, a vida, a eterna. Né. Tauta, o pronome demonstrativo, só que agora no acusativo, neutro plural, então em vez daquele espírito forte a gente tem o tal. Né. Estas coisas, né, égrapsa é um verbo que João usou bastante já nesse capítulo, né? Primeira pessoa do singular, do auristo, ativo do indicativo. O verbo é o verbo grafo, escrevi. Rimim, pronome pessoal, segunda pessoa do plural, dativo, a voz. Aqui, voz é o objeto indireto, né, do verbo égrapsa, né? O objeto direto é tauta, estas coisas, escrevi a voz. A gente pode usar um pronome oblíquo na tradução, né? Mas para manter assim um pouco mais da literalidade do texto, eu acabo usando esse a voz aqui e normalmente tenho usado na tradução também no final. Peri, preposição, acerca de. Tom, artigo masculino, genitivo plural, os, regência proposicional, vai ser na verdade acerca dos, né? Mas o genitivo aqui no artigo e também no substantivo, ele... no substantivo não, né? Porque é um verbo no particípio, mas ele decorre dessa preposição aqui, peri. Ele é exigido pela preposição peri, por conta da regência preposicional. Planonton é um verbo que está no presente ativo do particípio, então conjugamos, presente ativo do particípio, mas como ele está no particípio, nós temos que declinar também. Genitivo plural masculino, o verbo é o verbo planal, né? O verbo no particípio tem aquele sentido de que enganam, né? Poderíamos traduzir acerca dos enganadores, ou acerca dos vossos enganadores, né? Porque daí a gente tem que mudar um pouquinho, né, a tradução, né, do pronome pessoal ali na sequência, mas acerca dos que enganam. Veja que está no presente, então, e no particípio o presente tem o mesmo sentido. Desculpa, os tempos verbais têm o mesmo sentido do indicativo, tá? Eles têm um sentido temporal. Então, no presente do particípio, você tem a ideia de uma ação contínua no presente. Então, acerca dos que estão enganando. Poderíamos até traduzir assim. Algumas traduções colocam aqueles que estão tentando vos enganar ou que querem vos enganar, né? Porque a ideia é essa, eles estão agindo no engano, agindo com essa situação de engano, tentando enganar os irmãos. O anticristo, os anticristos, os que negam que Jesus veio em carne, os que negam que Jesus é o Cristo, os gnósticos da época, né? Então essa é a ideia. João está escrevendo todas essas coisas, ele acabou de falar daquele que nega que Jesus é o Cristo, este é o anticristo, este é o que nega o Pai e o Filho. É só lembrar do verso anterior, a aula anterior, né, dos versos anteriores na aula anterior. Ele está falando aqui que ele está escrevendo para alertar os irmãos acerca destes que querem enganá-los, né? Terminando aqui com esse rimás, que é o pronome pessoal, segunda pessoa do plural, acusativo, né? Então, acerca dos que vos enganam, dos que vos enganam. Daí a gente vai puxar ele aqui, né? Vai fazer mais sentido. E agora o último verso 27. Caí, conjunção aditiva, de novo, né? Começando uma frase com a conjunção aditiva. Rimeis, pronome pessoal, segunda pessoa do plural, no nominativo, vós, tó. Artigo neutro, nominativo singular. Nós vamos traduzir por a por conta do substantivo. Aqui a gente poderia colocar uma concordância nominal, às vezes em várias
células, várias linhas com palavras neutras, assim, eu já fiz isso, mas aqui eu acabei esquecendo. A crisma, crisma, né? Então, substantivo neutro, nominativo singular, a unção, crisma, unção, daí vem Christos, ungido, né? Então, veja que aí do substantivo crisma nós temos o adjetivo Christos, né? E esse adjetivo virou um substantivo, né? O Cristo, em razão da personificação do ungido em Cristo, né? O ungido de Deus, né? Você tem um adjetivo, um artigo definido, né? É o Cristo, não é apenas um ungido como um adjetivo, mas ele é o ungido de Deus, ele é o Cristo de Deus, e aí o adjetivo se torna substantivado. Mas aqui é o substantivo crisma, unção. Ró, pronome relativo, nominativo singular neutro, lembre do acento aqui, traçando essa distinção, pelo menos aqui no neutro, né, entre o pronome relativo e o artigo. Que, a unção que ou a unção a qual. Elabete, verbo, segunda pessoa do plural do auristo, ativo do indicativo, o verbo lambano. Recebestes. Então veja que aqui também tem um sentido de ação pontual no passado, né, auristo do indicativo, é o equivalente ao nosso pretérito perfeito, dá para traduzir tranquilamente por recebestes. Ap, preposição, da parte, né, desde, da parte. Ao tu, pronome pessoal, terceira pessoa do singular genitivo, dele. Daria para simplesmente colocar um recebestes dele, né, mas tem a preposição para enfatizar. En, preposição, significa em. Rimim, pronome pessoal, segunda pessoa do plural, dativo. Vós, aqui o dativo por conta de regência preposicional, né? Não é objeto indireto. Menei, verbo, terceira pessoa do singular do presente ativo do indicativo. Meno, permanece, está permanecendo. Então a unção que dele recebestes permanece em vós. Esse em vós ele tem mais um sentido, na verdade, de ablativo, né? Um sentido de adjunto circunstancial do que de objeto indireto, né? O vós aqui não é um objeto indireto. Com a preposição em, ele está formando um adjunto circunstancial, um adjunto adverbial, né? Caí, conjunção aditiva, e o advérbio de negação, sem o capa por causa da palavra que segue, que começa com que, né? Advérbio de negação não. Creiam, substantivo feminino, acusativo singular, necessidade. Errete, verbo, segunda pessoa do plural, do presente ativo do indicativo. Não coloquei o verbo ali, mas é o verbo erro. Também já tem aparecido bastante, é só trocar esse et aqui pelo ômega. Não necessidade tendes, fica engraçado, né? Não tendes necessidade, o verbo aqui traduzido errete, traduzimos por tendes, né? Verbo eco, verbo ter. Rina, preposição, a fim de que. Tis, pronome indefinido, nominativo singular masculino, alguém. Então lembre que na aula anterior nós começamos com o tis, tis é sotaque, né? Nós começamos com o tis por conta acentuado, então era um pronome interrogativo. Eu mencionei que a diferença do pronome interrogativo para o pronome indefinido é exatamente o acento. Aqui não tem o acento, então é um pronome indefinido. Alguém. Didasque, verbo, terceira pessoa do singular do presente ativo do subjuntivo, o verbo é o verbo didasco, ensine. Rimas, pronome pessoal, segunda pessoa do plural, acusativo, vós. Então aqui, vós, rimas, é objeto direto do verbo didasque. Al, uma conjunção adversativa bem forte, porém, antes pelo contrário, né? Ros, advérbio, como. To, artigo neutro, nominativo singular. Autó, pronome pessoal, terceira pessoa do singular, nominativo neutro. Normalmente nós traduzimos por ele, ela, ou no neutro, né? Aqui seria ela por ser por crisma no português ser traduzido por unção. Mas esse autó também tem esse sentido de ênfase, tá?
Então, aqui a melhor tradução é própria. Como a própria crisma, substantivo neutro, nominativo singular, unção, já apareceu, né? Didaskei, verbo, terceira pessoa do singular, do presente ativo do indicativo. Didasko, antes didaskei estava, o didasco, né? O didaskei estava no subjuntivo, agora está no indicativo. Então, ensina com o sentido de está ensinando, né? Como a própria unção dele está ensinando vocês, ou vós, desculpa, né? Rimas, pronome pessoal, segunda pessoa do plural acusativo. Peri, preposição acerca de, panton, adjetivo neutro, genitivo plural, todas as coisas, né? Aqui o genitivo é por conta da regência preposicional, né? Caí, conjunção aditiva, e, alethes, adjetivo neutro, nominativo singular, verdadeira. Estim, verbo, terceira pessoa do singular, do presente ativo do indicativo, é, e verdadeira é, né? A gente vai mudar, claro, a ordem na tradução. Caí, conjunção aditiva, e, uk, advérbio de negação, não. Estim, verbo, terceira pessoa do singular, do presente ativo do indicativo, verbo emi, é. Pseudos, substantivo neutro, nominativo singular, mentirosa. Veja que isso aqui entrou no português, né, com o pseudo, né? O pseudo é uma coisa falsa, né? Então um pseudo problema é um falso problema, por exemplo, e assim por diante. Um pseudo apóstolo é um falso apóstolo. Isso inclusive tem no vocabulário de João, né? Se eu não estou enganado, isso ocorre em Apocalipse. Ou é em Paulo, em 1 Coríntios 11. 2 Coríntios 11. Bom, agora eu não me lembro, mas eu acho que tem. Posso estar inventando também aqui. A ideia tem, só agora eu não sei se tem o pseudo-apóstolo no original. Agora me atrapalhei. Mas enfim, pseudo-problema, pseudo-verdade, pseudo-apóstolo. No português você tem várias construções com esse pseudo significando falso, né? Porque na origem vem da ideia de mentira, né? Caí, conjunção aditiva, também. Kathos, advérbio, assim como edidasken, edidasksen, né? É um xi ali. Verbo, terceira pessoa do singular, do auristo, ativo do indicativo, o verbo didasco. Né? Ensinou. Então aqui você percebe que o auristo é ativo do indicativo, então tem a ideia de pretérito perfeito, né? O sentido de pretérito perfeito, uma ação pontual no passado, no português. Rimas, pronome pessoal, segunda pessoa do plural, acusativo. Vós, de novo aqui, né? O objeto direto do verbo ensinar é vós, é a segunda pessoa do plural. Meneite, verbo, segunda pessoa do plural, futuro ativo do indicativo. Permanecereis, en, preposição, em. Autor, pronome pessoal, terceira pessoa do singular, dativo, ele, né, por conta de regência preposicional aqui, o dativo. Tá? Bom, vamos para a nossa tradução, então, aqui, acrescentando aí os detalhes de análise sintática. Vamos começar com o verso 25, desculpa. Kai haute estin he epangelia ren autos epangeilato remin. Ten zoen ten aionion. E esta é a promessa que ele prometeu a nós, ou que ele nos prometeu. A vida eterna. Vejam que eu eliminei aquele segundo A ali na tradução, né, porque não faz sentido no português, embora seja uma construção comum no grego. Esse artigo antes do adjetivo que está qualificando um substantivo também articulado, né, também precedido de artigo. Verso 26. Tauta egrapsa rimin periton planon ton rimas. Estas coisas escrevi a vós acerca dos que vos estão enganando. Veja que esse enganar aqui tem o sentido de mentir, né? De tentar enganar. Não significa necessariamente que os irmãos estão efetivamente sendo enganados, né? João está, inclusive, garantindo que isso não aconteça com a sua carta. Tá? Kai rimeis torrisma, verso 27 agora. Kai rimeis torrisma ho elabet apautu en rimin menei. Kai uk creian erreterrina ti didaske rimas. Vamos por partes, né? Vamos dividir aqui. Vamos a primeira parte. E vós,
a unção que recebestes da parte dele permanece em vós. Em vós permanece, seria no original, né? E não tendes, e não necessidade tendes, e não tendes necessidade, para que o rina ali vira um de que, não dá para ser um para que assim, a fim de que literalmente, né? Então vira esse de que alguém ensine a vós, vos ensine. Ensine vós, né? Vos ensine. Não é objeto indireto, é objeto direto ali, rimas, é acusativo. Mas como a própria... desculpa, agora vamos para a segunda parte aqui do verso. Al hos to autochrisma didas kei rimas peripantum, kai aletes estin kai uk estin pseudos, kai kathos edidaxen rimas meneite en auto. Então, mas como a própria unção vos ensina acerca de todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentirosa, também assim como vos ensinou, permanecereis nele. Tá? Permanecereis nele. Então veja que a unção é a unção que ensina acerca de todas as coisas. E se essa unção nos ensina acerca de todas as coisas, então nós vamos permanecer nele, permaneceremos nele. Veja que interessante compreender que o verbo está no futuro, né? Nós permaneceremos nele, assim como ela nos ensinou. Tudo a ver aqui, assim como já tínhamos numa passagem anterior, né, no verso 20, se eu não me engano, mas eu esqueci de enfatizar isso, tudo a ver aqui com o nome do canal, né? Theodidatas. Paulo usa essa expressão theodidatas, esse adjetivo, lá em 1 Tessalonicenses 4,9, dizendo que os irmãos já tinham sido ensinados por Deus acerca do amor fraternal, da Filadélfia, da amizade fraternal. João diz que a unção que temos da parte dele nos ensina todas as coisas, e ela é verdadeira e não é falsa, e sendo ensinados por ele, por ela, pela unção, pelo próprio Espírito que ele nos deu, permaneceremos nele. Jesus, em João 6,45, afirma que está escrito nos profetas que serão todos ensinados por Deus, ou didatas de Deus, didactoi teu, são apenas as palavras separadas, né, daquela expressão composta theodidactoi ou theodidatas, que aparece em 1 Tessalonicenses 4,9, serão todos ensinados por Deus, serão todos didatas de Deus, porque todo aquele que o Pai conceder virá a mim. João 6,45, né, está escrito nos profetas, serão todos didatas de Deus. Tem muito a ver com o nome do canal aqui, né, e é legal sempre de novo voltar a essas passagens, lembrando que o trabalho de ensinar a respeito de todas as coisas é trabalho do Espírito Santo. Claro que nós devemos nos esforçar, né? Claro que nós devemos nos empenhar academicamente, claro que nós podemos ter aqueles que nos auxiliam com isso, do contrário eu não teria todo esse conteúdo aqui no YouTube. Eu posso auxiliar você, mas o seu aprendizado, de fato, aquele que conduz a vida eterna, aquele que garante a permanência em Cristo, esse aprendizado é o aprendizado que vem da parte do Espírito, da parte da unção que dele recebemos. Bom, eu espero que você tenha gostado dessa aula, espero que ela tenha sido tanto instrutiva quanto edificante. Se foi esse o caso, não se esqueça, por favor, de deixar o seu like nesse vídeo, de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, de compartilhar esse vídeo e de deixar também o seu comentário. Isso sempre é muito importante em todos os vídeos aqui do canal. Um forte abraço, que Deus abençoe e até a próxima.